E é isso, aí se você tiver a oportunidade de fazer que nem eu e a Laura, que manda áudio de 20 minutos cada um pra desabafar com o amigo. Faça. Porque Faça. além de ajudar, ainda é um entretenimento. Exatamente. Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como sorrir não é sinônimo de estar bem. Sim, porque a gente costuma confundir o olá, tudo bem, e a pessoa responder que sim, do coleguinha, ou até mesmo a gente responde no automático de que está bem e passa a impressão de que está tudo ok, de que você está tranquilo, de que você está vivendo sua vida normalmente. Por que a gente responde que tá bem se a gente não tá? Né? E por que as pessoas sempre te falam que tá tudo bem e você simplesmente aceita, sendo que a gente sabe que nem sempre as pessoas estão bem, né? Principalmente quando é alguém próximo da gente. A gente sabe que aquela pessoa às vezes tá um pouco diferente, tá um pouco distante, mas você pergunta se tá tudo bem e ela simplesmente fala que sim e você deixa pra lá. Não tem por que se restringir de mostrar os nossos sentimentos, de demonstrar o que a gente está sentindo. A gente pode chegar e falar assim, olha, não estou muito bem, estou passando por algo que não está sendo fácil. Enfim, você pode ter uma oportunidade de conversar com alguém dessa pessoa, te ajudar de alguma forma. Não que você deva fazer isso. Às vezes você simplesmente só quer esquecer o problema e deixar passar. Tudo bem, uma hora vai chegar e você vai melhorar. Então é isso, alguém chegou e falou assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Ok, passou, mas você percebeu que a pessoa não tá legal, você pode chegar e perguntar. Não custa você chegar e perguntar assim, tá tudo bem mesmo? Quando a gente é amigo mais íntimo, que nem você falou, de alguém assim, a gente percebe, a gente vai nos detalhes e pode perguntar, pode chegar, você tem certeza? Tá tudo ok? Se esforçar mesmo, eu acho, Isso, né? Assim, é. é até uma questão, eu acho, assim, de ter um pouco de responsabilidade pelo outro, assim. Responsabilidade afetiva. Exato, assim, Sim. principalmente quando uma pessoa do seu, não precisa ser seu amicíssimo, mas a pessoa ali que tá no seu círculo social, que você convive. O sorriso amarelo entrega Exato. muito, né? Alguém que você conhece, mesmo que pouco, assim. Então, é igual o William falou, a gente tá tão acostumado, a gente vive nessa sociedade, todos nós, querendo ou não. A gente nasce já assim, homem não chora, mas mulher também não. A gente é tão cobrado a nunca demonstrar fragilidade, a estar sempre forte, a sempre enfrentar os problemas de cabeça erguida, de não demonstrar sentimento, de não chorar na frente de ninguém. Eu já escutei isso, mesmo sendo mulher. Tipo, não vai chorar na frente das pessoas aqui, né? Não é possível. E a gente, tipo assim, a gente vive reprimindo isso, né? Então a gente meio que se acostuma, a gente acaba internalizando isso mesmo e se acostumando de que a gente tem que ser sempre uma rocha mesmo, que nada me abala. Pessoa feliz e demonstrando isso para as pessoas, um sorriso no rosto, ou até mesmo se você estiver sério para não demonstrar fraqueza, não parecer inferior a alguém, como se isso fosse algo ruim, né? Você não estar bem não é ruim. Você tem os seus momentos altos e baixos, todo mundo vive isso. Sim, e eu realmente acho que não dá pra gente viver choramingando por aí, primeiro porque ninguém aguenta e porque dá, né, gente? A gente realmente tem que reagir, a vida exige isso da gente mesmo, né? A gente sabe que as coisas não são fáceis, todo mundo tem problema, mas a gente também não pode simplesmente agir como se nunca tivesse nada errado, porque a gente conseguir lidar com as adversidades, com os nossos problemas, com os nossos sentimentos negativos, também é uma coisa que exige força, a gente precisa ser forte pra fazer isso, então isso não é nenhuma fraqueza. Alguém te perguntar, tá tudo bem, você fala, não, poxa, hoje não acordei muito legal, aconteceu isso, não tô bem. Isso não é fraqueza. Pelo contrário, eu acho que a gente conseguir falar dos nossos sentimentos realmente demanda demonstrar força, não é? Porque é realmente você se expondo ali ao máximo, né? Você se abrindo, você revelando algo que só você sabe no mundo. Então, assim, isso exige coragem. Não pensem que não. Exige coragem também, intimidade. Às vezes a gente deixa de conversar com alguém, vamos supor, um namorado ou namorada, por medo daquela pessoa ver você como uma pessoa mais frágil e, enfim, isso trazer alguma coisa ruim pro seu relacionamento. E não é bem assim. Pelo contrário, quando você demonstra algo pra alguém, você se expõe pra alguém, você acaba criando uma intimidade ainda maior e essa pessoa pode ou te ajudar ou conversar, não te ajudar necessariamente a resolver o problema, mas só de ouvir o que você está sentindo já faz muito bem. Ouvir alguém estar nos ouvindo faz muito bem, a gente sabe disso. A gente pode ouvir o outro, mas também pode ser ouvido. Não tem nada de ruim, não tem nada de negativo nisso. Exato, gente. E isso que o William falou, da mesma forma que é muito bom ser ouvido, a gente também pode sempre trabalhar essa questão de
também ouvir mais, de prestar mais atenção. Porque às vezes a pessoa, ela não te fala, mas a gente consegue perceber, sabe? E não precisa ser tão íntimo também pra isso. É claro que você não vai chegar lá e invadir ali a privacidade da pessoa, a intimidade dela e exigir que ela te conte algo que ela não tá à vontade pra contar. Claro que não. Isso não só com alguém que você não tem muita intimidade, com qualquer pessoa. Mas, por exemplo, eu e o William, a gente tem uma coisa muito legal mesmo, que às vezes, assim, nós somos muito amigos, a gente conversa bastante de todas as formas possíveis, pessoalmente, por mensagem, WhatsApp, tudo aí que existe. Vários áudios. Mas às vezes, mesmo que a gente esteja conversando, a gente sente que o outro não tá tão legal. E nessas horas, a gente não fica cobrando, tipo, pô, você tá esquisito comigo, que saco, que coisa chata. Não, a gente vira e fala, olha, tô vendo que você não tá 100% normal. Se tiver acontecendo alguma coisa, me fala, se você quiser, claro, se você tiver à vontade. Porque às vezes a gente não tá no momento. A gente até quer falar com aquela pessoa, mas não naquele momento. Mas a gente pergunta e pergunta querendo realmente saber a resposta. Não é aquele perguntar de automático. Por obrigação, Sim. né? Tipo, só pra passar uma boa impressão. Não. Isso. A gente realmente pergunta querendo a resposta e a gente se coloca à disposição. A gente não fica pressionando nem nada. Porque às vezes a pessoa quer conversar com você, mas ela não tá pronta ali naquele momento. Mas se você se coloca à disposição, às vezes eu acho que só isso, só de alguém se colocar à disposição pra te ouvir, pra te acolher, pra te abraçar, a gente já fica melhor. Infelizmente, hoje em dia a gente tem uma falsa sensação de que não temos tempo para ouvir o outro. A gente tem tempo para desabafar quando necessário, mas não tem tempo para ouvir o outro. E a gente tá muito errado de fazer isso, porque todos os tipos de relações, seja de amizade, seja um namoro, exige essa atenção, exige essa pessoa ali ouvindo, falando, conversando, trocando ideias, trocando sensações. E a gente tá meio que disfarçando isso de não tenho mais tempo para poder fazer algo do tipo. E infelizmente a gente vai perdendo, a gente vai se afastando, a gente sente medo de conversar com o outro. Primeiro, para mostrar essa questão de não mostrar essa fragilidade e também com medo de incomodar. Mas incomodar por quê, necessariamente? É aquela questão, desculpa, estou falando demais. Desculpa o desabafo. Não tem que pedir desculpa pelo desabafo. Você está falando com uma pessoa que você gosta, você deu a ela essa oportunidade de te ouvir e também de te ajudar. Essa pessoa, por exemplo, ela pode se sentir super honrada, assim, poxa, que bacana. Sim. Ela teve essa liberdade de vir falar comigo, ela se sentiu à vontade para vir falar comigo. E eu posso ajudar ela de alguma forma, seja ouvindo, não necessariamente resolvendo o problema dela. A gente não precisa resolver o problema do outro, mas a gente pode ouvir. Ouvir o outro faz muito bem, a gente se sente bem ajudando dessa forma e também sendo ouvido principalmente. Nossa, o William, assim, matou, né? Falou perfeito, falou tudo. Mas eu acho que é muito isso, gente. É só complementando aqui, né? Tentando aqui acompanhar o ritmo. Mas, assim, é muito isso. Às vezes a gente tá tão imerso na gente mesmo, né? Nas nossas questões, nossos problemas. E, sim, todo mundo tem os próprios problemas e a gente não tem que deixar isso de lado. Mas, assim, E claro, você é a única pessoa que vai poder resolver os seus problemas, mas a gente também tem responsabilidade, sabe? Sobre aquelas pessoas que a gente convive, que a gente gosta e que a gente sabe que gostam da gente. O William falou uma coisa muito legal. É uma honra mesmo quando alguém se sente à vontade pra chegar em você e contar uma coisa íntima, sabe? Sim. A gente tem que se sentir privilegiado, assim, tipo, pô, aquela pessoa confia em mim mesmo, assim, sabe? De todas as pessoas do mundo. E o que levou ela a acreditar que ela pode me contar uma coisa íntima, sabe? Que bacana isso. E se eu puder ajudar, pô, que legal, gente. Imagina que bom você saber que você realmente ajudou uma pessoa, sim, ou duas, ou três, ou mais, mas uma pessoinha que seja já faz diferença. Imagina você fazer diferença na vida de alguém. Exatamente. Então a gente tem que realmente perguntar, gente, oi, tudo bem? Mas querendo ouvir a resposta, estar pronto para receber um não estou bem, e estar pronto para falar, mas por quê? Vamos sentar, vamos conversar? Hoje em dia a gente tem esse medo da fragilidade, que nem a gente já falou, de demonstrar essa fragilidade, mas também a gente tá com medo de entrar em relacionamentos, não só amorosos, mas de amizade também. Por quê? Porque a gente sabe que é algo que demanda mais tempo, mas também demanda mais atenção, demanda um certo cuidado. E por que a gente tá com medo disso? Por que a gente não quer se envolver com as pessoas? Qual que é o problema de você chegar na pessoa e conversar, desabafar, ter experiências? A gente tá com medo disso por quê? Rede social, por exemplo, a gente tá o tempo todo lá passando o dedo, curtindo
tá ok, a gente vê todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo legal. E é só um recorte, né? A gente viu um vídeo da Gabriela Prioli, se não me engano, esses dias. E ela fala que a gente mostra somente os recortes da gente. E a gente vê os recortes dos outros. E ali no Instagram, por exemplo, é somente os recortes, as partes boas. Aí quando a gente conhece a pessoa fora daquilo, a gente fica um pouco assustado. Por que a gente tá com medo disso, sabe? A gente tem que observar muito isso. Então não é sempre o estar bem. Ninguém tá 100% feliz que nem tá nas redes sociais, infelizmente. Ou não, né? Porque a gente aprende muito com os altos e baixos da vida. Então é isso, a gente tem que ter essa noção. Por que eu estou evitando de falar o que eu estou sentindo? Por que eu estou evitando de ouvir o meu amigo, ouvir o meu crush, ouvir a minha namorada e etc. Então a gente tem que observar bastante essa situação. Exatamente, assim, às vezes a gente tem muito medo, né? Parece que as pessoas têm medo de ouvir esse não, né? De ouvir que a pessoa não tá legal, tá com algum problema. E por que será? Será que é porque a gente tem medo de estar na situação que ela tá? Será que a gente tem medo de não conseguir ajudar? Ou será que a gente simplesmente não quer ouvir porque, eu tenho tanta coisa melhor pra fazer? Exatamente. Mas lembrando que, assim, às vezes só o escutar já é o que a pessoa precisa. Ela não precisa de muito mais do que isso. Né? Até porque nenhum de nós, a maioria de nós, né, não tem essa formação de psicólogo, e mesmo quando você tem, o seu amigo não vai te tratar como se você fosse um paciente, um cliente. E a gente tem tanto esse medo, às vezes, de receber a resposta sincera do tudo bem, né? O medo da pessoa. Acho que a gente tá tão acostumado a receber um sim, tô ótimo, que quando a gente recebe um não, a gente até leva um susto, né? Até evita. Sim, a gente já fica evita render e fala, então tá bom, beleza, obrigada, tchauzinho. Mas não, sabe? Porque, assim, primeiro porque se a pessoa te falou que não, provavelmente ela tá precisando de alguma coisa, nem que seja conversar, sabe? De falar. Ela nem precisa que você tenha uma super resposta, solução pro problema dela. Às vezes ela só precisa colocar pra fora. E outra coisa também, gente, porque às vezes assim, as pessoas pensam, mas eu já tenho tantos problemas, como é que eu vou entrar no problema do outro, vou pegar o problema do outro pra mim? Mas não é nem questão de pegar o problema do outro, é questão de realmente, assim, só sair um pouquinho de você e enxergar que existem outras pessoas ao seu redor. E que bom que elas existem, né, gente? Porque que péssimo seria, né? Sim. Quando a gente fica sozinho, né? Muitas vezes a gente se sente tão solitário, mesmo sabendo que não estamos sozinhos, a gente se sente tão solitário. Imagina se isso fosse real. A gente pode aprender tanto com o outro. Se você realmente parar para escutar uma pessoa, o que ela tem a dizer, o que ela tá passando, o que ela pensa, a gente tem muito a aprender. Eu sempre falei muito isso. A gente consegue aprender muito. Eu acho que a gente aprende muito na prática, tudo. A trabalhar, a namorar, a fazer qualquer coisa. Mas a gente pode muito aprender só de ouvir a pessoa. Porque em algum momento você vai estar numa situação parecida ou até a mesma que ela estava quando vocês conversaram, e você vai se lembrar disso, entendeu? E aí você já não vai lidar com aquilo da forma que você lidaria do zero, entre aspas. Você já vai ter esse a mais aí, sabe? Sim, falando dessa questão do ouvir o outro, a gente também tem que ter uma noção do que é ter esse limite. Tipo assim, não é deixar de ouvir ou simplesmente negar um desabafo, negar de tentar ajudar alguém, mas também ter uma noção do quanto você fala e do quanto você ouve. Por exemplo, não adianta você chegar em alguém e simplesmente falar, desabafar a sua vida e deixar a pessoa lá calada sem querer saber se ela está bem ou não. Porque muita gente faz isso. Muita gente deixa de ouvir o outro, muita gente deixa de tentar ajudar o outro. Sim. E somente usa, seja o namorado, namorada, amigo, como psicólogo. E não é assim, a gente não pode fazer isso. Até porque existe essa questão emocional, que a gente fica sobrecarregado, a gente fica cansado. Tem gente que, infelizmente, pega os problemas do outro pra si, né? E fica sobrecarregado. Então a gente tem que tentar maneirar, aliviar, entender qual que é o meu limite, qual que é o limite do outro para ouvir, para ajudar e etc. E também, enfim, ter essa troca de experiência. Fulano me ouviu, vou ouvi-lo também, vou ajudá-lo também e etc. Então a gente tem que ter muito essa noção. Gente, o William tá aqui falando de amizade, mas vamos lembrar aí também que terapia é fundamental. Quem puder fazer, faça. Hoje em dia tem muitos recursos, muitas opções, né? Programas sociais também que ajudam nisso. Sim. A gente tá aqui sempre falando
questão mais de amizade, tá? Mas a terapia, só pra gente lembrar aqui, é fundamental e quem puder deve sempre procurar. Então é isso, gente. Não tenham medo de conversar, de expor. É claro que a gente tem que sempre saber pra quem a gente tá fazendo isso, né? Claro. Mas assim, não é nenhuma demonstração de fraqueza, de fragilidade, nada. Pelo contrário, como a gente disse, exige uma coragem, uma força muito grande da gente abrir realmente, né, o que tá dentro da gente. E é isso, é claro que conversar com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra sempre vai ser o mais indicado, porque ele é o profissional capacitado para realmente, né, te orientar nesse caso. Mas conversar com pessoas, seus amigos, pessoas que te conhecem seu jeito, sua vida, seus pensamentos, isso também é muito bom. Você com certeza tem muito a aprender com essa pessoa e também a ensinar, porque a gente a pessoa que está escutando também acaba aprendendo bastante coisa. Então é só isso, não tenham medo, não é nenhuma demonstração de fraqueza. Você que tem essa dificuldade de chegar em alguém, conversar, desabafar, pense e tenha certeza de que isso não é errado. Você pode chegar sim no seu amigo, você pode chegar sim em algum familiar e conversar sobre o problema que você está enfrentando, sobre alguma dificuldade que você está tendo. E tá tudo certo, essa pessoa vai se sentir lisonjeada de poder te ouvir e poder te ajudar de alguma forma. Isso não é nenhum crime, pelo contrário, você deve fazer isso, a gente deve conversar, a gente deve chegar no outro e falar. Mas é claro que a gente também tem que ter um limite, a gente não pode sobrecarregar a outra pessoa de tanto falar e a pessoa simplesmente só ouvir, ou enfim, vice-versa. Então é ter essa noção, ter essa questão de saber se o outro realmente está bem, não ter medo de demonstrar que você não está bem e ouvir, conversar, trocar experiências. Exato, assim, só reforçando o que ele falou, o seu bem-estar, a sua felicidade são responsabilidade sua e de mais ninguém. Isso. Quem tem que o responsável pelos seus problemas é você. Você não pode jogar isso pro outro nunca. Essa é a responsabilidade. Mas você conversar, pedir conselho, desabafar, ouvir alguma palavra de conforto, receber um abraço, não só pode, como deve. E é isso. Aí, se você tiver a oportunidade de fazer que nem eu e a Laura, que manda áudio de 20 minutos cada um pra desabafar com o amigo, faça. Porque além de ajudar, ainda é um entretenimento. Exatamente. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada quem ficou com a gente até aqui. Sim. Se inscrevam, curtam, compartilhem com seus amigos. Deixe o seu like. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima.